Muito bem, estamos aqui no podcast Porque os Sinos Dobram, da Sinos Valley, e eu estou com o Lívio, diretor de inovação da cidade de Novo Hamburgo, e o meu amigo Rafa, daqui da Sinos Valley. E a gente vai falar um pouco sobre ecossistemas de inovação, sobre aqui o CIT, né? O que a gente veio fazer aqui. O CIT é um dos nossos patrocinadores aqui na Infect. Muito obrigada desde já, então, por todo o apoio que foi a gente poder construir esse evento aqui. Rafa, eu também queria que tu começasse dando uma introdução do que é um ecossistema de inovação, para que a gente pudesse passar para o Lívio e ele contar como que ele está fazendo essa direção aqui do CIT e da inovação aqui na cidade. Boa, Ana. Legal. Lívio, prazer estar aqui. Acho que a gente tem uma trajetória de eu ter acompanhado esses últimos vários anos do Lívio dentro da prefeitura, né? E eu acho que para falar de ecossistema eu quero também falar de tudo que está envolvido aqui no ecossistema, né? A gente está fazendo esse evento com o apoio do CIT, com o apoio da prefeitura, com o apoio da Sicredi, com o apoio da CI, com o apoio de quem é que mais, né? A Estemos, que eu sei que apoiou. Exato, a GrowDev tem apoio, então a gente está falando aqui. FIAP, a Lura, Fatbull, tô aqui com o shopzinho da Fatbull também. E então, ecossistema, no fim das contas, se trata disso, né? É uma série de empresas, de entidades, de organizações, cada um dentro da sua especialidade, cada um dentro da sua potência de ação, mas colaborando por um propósito maior, né? Então aqui, e quero dizer muito, Lívio, assim, é muito legal te ver. Hoje tu está como diretor de Inovação e Tecnologia de Novo Hamburgo. Diretor de Inovação e Tecnologia de Novo Hamburgo, e foi uma pessoa que ajudou a construir esse ambiente, né? Que sustentou, né, esse ambiente. Então a gente vê que além de ter essas entidades, as empresas, as marcas, tudo que a gente está falando, o ecossistema se trata muito de pessoas. Muito. Se trata de indivíduos que realmente acreditam no propósito daquilo que a gente quer fazer e fazem as coisas acontecer. Então, Ana, se eu pudesse falar o que é inovação, o que é um ecossistema de inovação, são diversas pessoas, principalmente pessoas, organizações que querem colaborar para o futuro da cidade, para que o futuro seja melhor, para que a gente realmente possa aqui mudar de patamar na nossa sociedade. Muito bom. E aí, Lívio, passando para ti essa questão de como Novo Hamburgo se posiciona com relação a isso, o que é inovação para a cidade de Novo Hamburgo, como que vocês arquitetaram isso até chegar nesse processo de ter um ambiente físico, ter várias empresas colaborando com isso daqui, como que foi essa trajetória? Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, Ana e Rafa. O Guto estava ali na porta também, agradecer a todos vocês, é uma alegria muito grande poder falar com vocês, conversar, e é isso que vai ser uma conversa, né? Eu não estou diretor, é só mais uma passagem, e é exatamente o que o Rafa falou, a gente trabalha no final para as pessoas, né? Para conectar as pessoas. O CIT nada mais nada menos é que a materialização física de uma política pública de inovação. Antes de ser diretor de inovação e tecnologia, eu era consultor para o BID, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento aqui na cidade de Novo Hamburgo, e os recursos que levantaram o prédio, a questão física do CIT, vieram dali. Mas assim, sem contar muita história fazendo rodeio, a gente tem como missão de fato transformar Novo Hamburgo num local melhor para o cidadão, para o hamburguense, e conectar as hélices, né? A sociedade civil, as empresas, o governo e as universidades. E dizer que Novo Hamburgo já fazia inovação. O Sinos Valley, acho que é o irmão mais velho. Depois veio o MOVE, a nossa maior potência da região é a FEVALE, né? Já vem caminhando a inovação há muito mais tempo. Temos a ENH, temos a FTEC. Então, assim, a própria CI como entidade também já faz inovação ali dentro. Então, eu acho que o CIT vem para ser um hub que vai fazer a conexão desses atores. Essas pontas. Não vai ser o estágio final. Se o nosso trabalho permitir, o CIT vai ser só mais um prédio no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. Vai ficar pequeno, a gente vai ter que ter mais sítios aqui na cidade. E é basicamente isso. A gente espera que o nosso trabalho frutifique para saber que o jovem de Novo Hamburgo, o empresário de Novo Hamburgo,
o Rafa, o Olívio, possam saber que não precisa ir para Dubai, Nova York, Estocolmo, que Novo Hamburgo ele também é um local para se lançar como empreendedor, para que sua ideia inovadora possa prosperar aqui e que ele tenha as ferramentas aqui nessa cidade, tanto para o bem viver, quanto para poder investir. Então, assim, esse é o nosso trabalho básico. Eu queria só fazer um adendo antes, assim, eu sou muito de responder o que me foi perguntado, mas assim, dizer que eu estou diretor de inovação e tecnologia, eu trago um abraço para vocês da minha chefe, a Dana Monzon, que hoje está secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo da cidade de Novo Hamburgo, e do prefeito Gustavo Fink, que sem ele isso aqui não estaria em pé também. Então, assim, com certeza. A gente sempre faz a referência a quem nos permitiu dar vida a esse local aqui. Então, assim, nosso trabalho é muito de facilitar. A gente sabe que os governos eles não são, não que não são nativos, mas eles têm as amarras e contrapesos para a inovação ser, às vezes, uma coisa que atrapalha, mas na verdade deveria ser para ajudar. Então, assim, a gente está num momento crucial em que o próprio prefeito ele entende que a gente tem que ser mais ágil. Para os empresários, a gente tem que ser a ferramenta para que a criançada seja portadora da indústria 4.0, educação 6.0, para que robótica e informática estejam em todos os currículos. Né? Isso é pouco. A gente tem um futuro que a gente não sabe qual é o futuro hoje, né? Com a inteligência artificial agora sendo uma realidade nesse ano de 2025. Então a gente tem uma série de desafios, tanto para o currículo escolar, quanto para a cidade, quanto para a economia, com as mudanças. E a gente quer estar junto com os parceiros para fazer isso acontecer. É basicamente isso. Muito bacana. E em nome da Sinos Vales, agradecemos a Dayana, agradecemos ao Gustavo. Muito obrigada pela acolhida na casa. Né? Quando a gente decidiu, há meses atrás, né, quando seria esse momento da Sinos Valley, nos receberam muito bem, então muito obrigada pelo espaço, né? Sentir que a gente está, porque a comunidade de Sinos Valley, a gente é do Vale dos Sinos, né? A gente tem vários integrantes de várias cidades, e em cada cidade que a gente vai, Sapiranga a gente também foi bem recebido, Dois Irmãos a gente também foi muito bem recebidos. E é muito bom saber que Novo Hamburgo também está de portas abertas, e pra gente é muito importante. Sem dúvida. E aí eu vi vocês conversando quando eu estava chegando aqui na sala, essa questão de construir um ecossistema, né, Rafa? E aí a gente já tem essa conversa muito bem, a gente já falou isso várias vezes, de como é construir um ecossistema, o que precisa para um ecossistema existir, né? E às vezes por boa iniciativa de um poder público acredita-se que construir edifícios seria o pontapé inicial, mas a gente tem uma opinião diferente, né, Rafa? Como é que funciona? Eu acho que o livro trouxe muito bem aqui agora há pouco, falando que se trata de pessoas, né? Exatamente. No fim das contas, os elefantes da África estão nem aí pro que está acontecendo, eles só querem ir lá pastar na savana e tá tudo certo. O mundo só faz sentido para os humanos. O mundo que nós estamos construindo só faz sentido para nós mesmos, né? O resto da vida não está preocupada com o que a gente está fazendo. Então, se a gente negligenciar o ser humano na nossa construção, a gente está negligenciando tudo, né? Porque isso só faz sentido para o ser humano. Então, no fim das contas, o que se trata de fazer as coisas para as pessoas, né? De pessoas para pessoas. E acho que o Livio aí é uma pessoa bem interessante, porque transcendeu administrações, né? Sim. Veio de uma administração, então demonstra a competência que tem. E quando a gente quer pensar em inovação, quando a gente quer pensar em ecossistema de inovação, se pensa muito na educação, no jovem, né? Sim. Porque muitas vezes não é para nós mais. Talvez eu acho que não é mais para mim. Se eu estou aqui hoje trabalhando no ecossistema, claro que eu, de alguma forma, eu pretendo ainda empreender e conseguir evoluir, mas eu estou fazendo para as minhas filhas, eu estou fazendo isso para minha família, para que o futuro possa ser melhor, para que a gente possa construir realmente um lugar onde as pessoas tenham mais condições do que a gente teve, e não que a gente não teve, né? Novo Hamburgo é um case, assim, há centenas de anos, digamos assim, mas a gente quer que seja melhor, né? Que as pessoas tenham mais apoio, né, Livio? Sem dúvida. Eu tenho pouco a acrescentar, a resposta foi perfeita. Eu não sou nativo de inovação, eu aprendi inovação chegando aqui em Novo Hamburgo. Eu sou um gerente de projetos que lê muito, estuda bastante, e agora posso dizer que eu tenho mais um
um braço de inovação. Quando o sítio foi construído, o prédio foi construído, a gente também levantou as verticais potenciais aqui de inovação para a cidade. Se apresentaram aquelas que são naturais aqui da região, vou citar só algumas. A parte de química, a parte educacional, a financeira, a IoT, a TIC também apareceu com bastante força. Então, isso só se confirma. A parte técnica, ela está bem feita, nós temos excelentes profissionais. O Rafa não me deixa mentir, então, ele trabalhando aqui desde sempre. Eu conheci o Rafa quando a gente estava ainda sem o prédio ter construído ainda. Falando, olha, a inovação, o Sinos Vale, a gente trabalhando aqui, tentando pulverizar entre a população uma cultura que todo mundo fala sobre inovação. Eu faço sempre uma analogia, tem a Comic Con em São Francisco. Eu particularmente, falando de maneira muito particular, não é algo que o governo pagou uma missão para mim, assim, eu gostaria que um dia o Novo Hamburgo, era Fevale Summit, agora é Novo Hamburgo Fevale Summit. O meu sonho é que seja Novo Hamburgo Summit, que todo mundo que comunga inovação aqui, igualzinho ao Comic Con, você chega na cidade, o frentista e o prefeito, e no meio do caminho todo mundo está na semana de inovação, fazendo os seus programas em cada espaço, unido para que isso seja uma coisa cultural. Esse era o meu objetivo. Aí eu vou relaxar que o trabalho vai ter sido feito. Que todo mundo aqui na cidade fala assim, não, Novo Hamburgo é uma cidade de inovação. E que todo mundo venha junto, que a Vale dos Sinos venha junto. A gente estava conversando antes, né, que o veleiro começou bem lá em Dois Irmãos. Estância Velha também, seu pontapé inicial, acho que o Sebrae está ajudando bastante nisso aí. Então, Campo Bom, Javersa, Novo Hamburgo está aqui, nossos amigos de Canoas, de São Leopoldo. Então, assim, a gente vê que a gente realmente precisa, todo mundo, cada um a sua forma, a sua maneira, mas todo mundo seguir na questão da inovação, que não vai voltar atrás. Não volta mais atrás. É mais a gente transformar isso que uma criança, um aposentado e a pessoa que trabalha com inovação tem aquilo no sangue, na veia. Para quem não sabe, Veleiro é um outro ecossistema de inovação que tem na cidade de Dois Irmãos, que também são parceiros nossos da Sinos Vale. Tem alguns participantes aqui no IFECT que estão... Porque lá o ecossistema é super jovem, né? Começou há poucos meses atrás. Então, voltando à questão da Fevale e de Novo Hamburgo, hoje, em questão de eventos que estão acontecendo no calendário, é o Fevale Novo Hamburgo Fevale Summit. Está próximo de acontecer agora, dias 1 e 2 de outubro. 1 e 2 de outubro, na Fevale. A gente vai ter um evento aqui no City, um esquenta, não tem conexão, mas a gente promovendo o Fevale Summit, está bem próximo e vai ser um baita do evento, e que isso seja cada vez maior, na verdade. Evento, para mim, ele é a consequência, né? A gente trabalhando todo dia, o Rafa, todo mundo fala muito bem, o Rafa, ele deu um curso no 360, que é a nossa ativação do ano 1 do CIT, é o CIT 360, falando sobre metodologias ágeis. Você vê como o empreendedor que não está acostumado à inovação, ele fala, não, inovação não é para mim, é apartado de mim, eu sou um empreendedor aqui. Aí quando ele vem e vê que tudo, na verdade, está relacionado com inovação e empreendedorismo, então, assim, fica mais fácil da gente falar. Então, assim, o Fevale Summit, ele é a cereja do bolo aqui da região. Mas, assim, o CIT 360, os eventos que tem na CI, na CDL, na Cindy Lojas, na Abramec, em todas as entidades de classe, nas escolas, na INH também, que tem uma semana de inovação super profícua e diversa, com o Luciano, com Maurina. Então, assim, são cerejas de bolo. A gente, no dia a dia, a gente procura mais divulgar e tentar chegar no cidadão que acha, por mais que a gente chegue assim, gente, olha o Fevale Summit, o Fevale Summit está ali, que bom para nós, parabéns, e não vai lá. Ele acha que quem vai lá é o Piquet, é o pessoal de Florianópolis, da ACAT, quem vem, esse pessoal, e é muito nichado. Inovação é para todo mundo, inovação é para... Às vezes, a Dayana costuma falar que às vezes você inova uma parte de um processo, já é inovação e você já saiu do lugar. Então, assim, grandes disrupções acontecem, mas são consequências. Assim como o Novo Hamburgo Fevale Summit
é uma consequência daquilo que a gente vem trabalhando nesses anos. Os anos todos, né? De nós todos aqui, na verdade. Exatamente. E Rafa, voltando ainda às bases de um ecossistema, hoje como que tu vê que um ecossistema poderia começar do zero? Excelente pergunta, Dana. Até nesse último evento que a gente fez, o lançamento, o Mauro lá queria muito que eu fizesse uma fala da importância do ecossistema. E eu fiquei, o que eu vou falar, né? Fiquei muito na dúvida, assim, do que eu vou trazer que seja relevante para as pessoas que estão lá ouvindo. E o que eu consegui concatenar foi o seguinte: um ecossistema, ele não é criado, ele existe. Porque o quê? É o poder público, são as universidades, são as empresas, num conceito mais moderno, as entidades sociais, a população como um todo, né? Então todas as áreas estão sendo criadas. O ecossistema ele já está lá. O que a gente pode fazer no máximo é organizar ele, dar direção para ele, se juntar. Ele vai continuar existindo, porque as pessoas inovam desde que o ser humano é ser humano, ele é inovador. Ele cria novas soluções para os problemas, para as adversidades, né? Isso que nos fez evoluir. Então, o ecossistema de inovação, conceitualmente, ele sempre está presente. O que a gente pode fazer é realmente se apropriar dele e dizer, agora vamos trabalhar junto, todo mundo, para ir numa direção, né? Então, como base de ecossistemas é identificar as potencialidades, identificar o que tem. Então, eu tenho uma escola, eu formo talentos. Vamos trazer esses caras juntos. O poder público, que é o regulador, que é quem permite ou deixa de permitir o que pode existir. Ou que quem fornece estruturas maiores, talvez. Que tem um potencializado de investimento, porque a empresa, no fim das contas, ela vai investir no que dá lucro imediato. Exato. É da natureza do empreendedorismo. Então, quem pode fazer um investimento sem olhar retorno imediato é o poder público. Perfeito. E as empresas demandam inovação, né? Demandam, então... A base, o princípio é juntar interesses, juntar esforços, unir esforços. E eu acho muito legal quando tu trouxe ali, que tu, mesmo estando aqui representando Novo Hamburgo, tu citas todas as cidades que estão na volta, todas as cidades do Vale dos Sinos e todo mundo que está trabalhando inovação como um todo. Porque a gente tem que entender de forma definitiva, eu acho que isso é um pouco complexo para as pessoas compreenderem, que hoje a competição não é mais local. Nós vivemos numa competição global. Então, pouco interessa se eu vou competir com São Leopoldo, se eu vou competir com Sapiranga. Eu estou competindo com a Indonésia, com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África, que está se desenvolvendo pra caramba e a gente não tem olhado nisso. Então, se a gente ficar aqui fazendo guerrinha de interesse com nossas cidades tão vizinhas, a gente vai ser engolido pelo mundo externo. Então, a gente precisa se unir. Que desses exemplos que tu citou, China, asiáticos em geral, geralmente engolem de fato, né? São muito à frente nesse sentido. É que a gente tem que se unir, porque eu fiquei muito surpreso. Eu até citei as Filipinas aqui, porque quando eu ouvia falar de Filipinas, eu achava que tinha 50 pessoas lá nas ilhazinhas. Cara, são 300 milhões de habitantes. Sim. 300 é um Estados Unidos, é um Brasil e meio. A Filipinas, você olhou, cara, a potência que eles têm de populacional, de capacidade de produção intelectual e tudo mais. Então a gente não tá nem... Cara, eu nunca tinha parado. Quando os caras me falaram que são 300 milhões de habitantes. Porra, cara! É uma passada. Nós vamos ficar aqui pensando em Novo Hamburgo, São Leopoldo. Não, existe uma potência lá. Como é que a gente consegue se conectar com esses caras também? Eu queria complementar a resposta, O Rafa, ele trouxe muito bem. Eu acho que a palavra, e eu não sou hamburguense, né? Eu adotei Novo Hamburgo, eu sou carioca. A gente percebeu. A palavra realmente é o convencimento de que todo mundo tem que andar, porque vou dizer para vocês, de fato a inovação já acontecia aqui. Eu acho que o maior trabalho nosso, na verdade, é fazer o convencimento de que todo mundo tem que trabalhar junto. Que não é... É uma conscientização, né? Sim, é mais esse sentar, conversar e conversar de novo e trazer para a mesa mais uma vez e falar, não, se o nosso planejamento estratégico não tiver juntinho aqui, a gente realmente perde, mas não é perder para quem está aqui do lado, é perder realmente para um cenário internacional, globalizado
e de cadeia. Então, assim, a gente realmente tem que unir forças. A gente está aqui no CIT com a Aliança para a Inovação, que é o nosso guarda-chuva. Agora as verticais estão começando a fazer os seus trabalhos. Eu caí em Health Tech, não é a minha área, mas assim, aí você para olhar o que tem de potência da parte de saúde aqui, da cadeia da saúde, assim, é uma enormidade. E às vezes bastava, como secretária, doutor Luiz, doutor Ademar, o pessoal da Dr. Clean, vem Regina, senta junto, vamos ver o que a gente pode fazer junto para a cadeia da saúde. Então, assim, eu acho que o trabalho do Rafa, o seu, o meu, é mais a gente falar assim, gente, olha só, as potências estão aqui, vamos fazer. Perfeito. Então, assim, o nosso trabalho é mais aquele de sentar e conversar e fazer o convencimento de todo mundo. Uma evangelização, assim, da inovação. Isso. A gente brinca, às vezes, a levar a palavra da inovação, né? É bastante, assim, de fato. E pegando esse gancho do Rafa, onde o ecossistema já existe, né? Os atores já existem, sim, né? Cada hélice já está estruturada. E a gente só precisa conectar isso. Quando a gente fala de hub de inovação, hub por conceito, é isso, conectar coisas, né? Várias conexões em um único local. A gente pode dizer que o CIT é isso, né? Várias, sim, conexões em um único local. Como que hoje o CIT está atuando nisso, né? Quais são as ações, as iniciativas que o Hub faz hoje, ou quer fazer a partir de então, que façam essas conexões com o Estado, com o poder privado, com a comunidade? Já abro parênteses que nos receber aqui já é receber a comunidade, sim, né, como um todo. Mas quais são as ações que estão sendo criadas hoje aqui dentro do CIT? Vou dividir minha resposta, Ana. A gente tem a parte governamental, como eu me falei, o Aliança para a Inovação é o nosso planejamento estratégico guarda-chuva. A gente tem o 360, que são as ações, programas e workshops voltados para a comunidade, totalmente de graça, 0800, como diz no Rio, para o cidadão hamburguense. Então, assim, para além desses dois programas, o Aliança para a Inovação e o CIT 360, a gente também tem questões bastante interessantes. O Move roda aqui. Então, estamos com as Sinosvales também aqui, e a casa vai estar sempre aberta para programas, eventos, mobilizações e etc. A gente também tem uma questão educacional bastante forte. Contando a história bem resumida para vocês, quando a primeira estudo feito pela Fundação CERT para o CIT, ele desenhou as verticais e quem poderia estar aqui dentro. A gente tem 4 fundadores. Então, se apresentou a Killing, Tintas e Adesivos, o Sicredi Pioneira, a Unimed Vale dos Sinos e a Cigan, que é a RPE aqui da cidade. Inclusive, ela está aqui no evento também, né? Também. É isso aí. Tivemos um podcast com eles. A gente tem um mantenedor que é a antiga SX, agora mudou de nome, acho que é Pulse. É a maior empregadora aqui da cidade. Sim, eu tem vejo eles. Fale. Então, assim, também são um membro aqui do CIT. A gente tem os membros, que são as empresas aqui de diversos... a Aérea está completamente abastecida aqui dentro. Tem a Cultural aqui, que é de indústria cultural. Tem o Roberto aqui do lado da OTMZ com tecnologia. Então, assim, a gente tem as empresas também e a gente olha bastante para a educação. A gente, como não tem fins lucrativos, a gente fala assim, bom, os fundadores estão aqui, eles fazem aporte financeiro, temos mantenedores, temos as empresas, mas como se roda a inovação no ano 1? A gente tem 7 entidades credenciadas. Então, a gente tem a INH, a FTEC, a Liberata, a Fevale, a ACI, a CDL e a Abramec, que sem contrapartida entre um e outro são entidades credenciadas do CIT, que rodam a inovação aqui. Acabou é modo de dizer. Mas teve o Startup Teams, aqui com as crianças da rede municipal. A INH está estruturando o seu programa de inovação, que vai rodar aqui dentro também. A FTEC, além de ser um membro, ela é a nossa licitada para rodar. O meu orgulho pessoal de fazer rodar. Eu desconheço, a gente fez uma grande pesquisa. Com esse tamanho, com iniciativa do poder público, não tem um local como o FTEC Studio Lab, que é o nosso laboratório Maker. Aqui embaixo. Então, assim, é algo que foi gestado com o dinheiro do poder público, né? A fresadora, CNC, a impressora 3D, plotter e tudo mais que tem lá, foi uma aquisição nossa. Ele tem um desenho de um Fab Lab de MIT,
todo o circuito. Muito bacana. A gente como comunidade também esteve no dia da inauguração. Isso, como um plus, tem um local para crianças, né? Tem um kids ali. Exato. E você atravessando o corredor tem o pessoal do CEPIC, que é do município. Então, assim, diferente de outros locais, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo Cubo, pelo Caldeira, por Recife, mas assim, lá as crianças vão lá e visitam. Aqui pertence às crianças do município. Elas vêm ter aula aqui de robótica, informática, Arduino e tudo mais. Os professores da rede municipal são treinados aqui. Então, e o CEPIC é longo, ele vem desde do pai do Udo Sarlé, que foi secretário de Meio Ambiente, o Ernest Sarlé, que me falam assim que ele foi um precursor. Tinha um programa do AIMPIM ao computador, tem mais de 40 anos isso. Então, assim, para a gente é um orgulho bastante grande essa questão educacional. A gente tem a Liberato, que já fez um hack aqui também, teve premiação de incubados lá aqui também no sítio. Então essa parte educacional é também, como o Rafa falou, é o que nos move também. A gente já está os dois estão de cabelo branco aqui já. Eu costumo dizer que quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo eu tinha o cabelo preto, mas assim, o trabalho foi muito intenso para poder o sítio sair do papel. Mas o que a gente tem bastante orgulho é que a gente acha que a gente está no caminho certo para as gerações futuras. A gente está fortalecendo, não com um e com o outro, a gente está trazendo todo mundo que versa sobre a parte educacional, de inovação aqui. A gente tem uma questão educacional, quer trazer para o sítio está de portas abertas. Às vezes falta espaço assim, físico numa data, mas a gente encaixa em outra, isso assim. E aqui não é o único espaço que isso pode acontecer, a gente sempre fala, olha, o sítio é só um dos locais, vamos trabalhar para tudo acontecer aqui na região. Então assim, a gente tem muito orgulho na questão educacional para o futuro. Certo. E se eu tenho uma startup, se eu tenho uma empresa aqui em Novo Hamburgo, ou quero vir para Novo Hamburgo, como é que eu faço para acessar isso aqui no sítio? Qual é o processo? A gente tem um edital aberto, que ele fica permanentemente aberto. A gente ainda não teve perna nem força, talvez 2026 seja esse ano, para incubação. A gente ainda não tem. Eu estava com... não sei se foi com o Guto ou com você que eu falei que eu tinha umas ideias arquitetônicas aqui para dar um jeito para os MVPs assim, de curta duração serem aqui no sítio também, mas isso é uma coisa que ainda está na minha cabeça, ainda estou vendo como é que se faz, mas hoje a gente tem um edital aberto. Se você tem uma empresa e ela tem a aderência com inovação e ou tecnologia e empreendedorismo, de qualquer uma das áreas, tem um edital que você faz um pitch com um trio e você apresenta a sua ideia, apresenta a documentação. O metro quadrado do sítio hoje está R$ 65,00, já com facility. Então, assim, é bastante competitivo e com as boas práticas dos locais de inovação, seja de quais tamanhos forem. E comparando com outros sistemas com outros hubs de inovação da região, de fato é muito acessível. É bastante acessível. A gente tem essas informações de bastidores, a gente sabe. O meu problema, na verdade, é que eu já estou terminando de habilitar novas salas e elas já estão sendo procuradas já. Ah, que bom. Eu vou ter um bom problema, na verdade, para dar jeito onde encaixar mais sala e fila para comportar todo mundo. Que bom. Isso é um bom problema, que aí amanhã eu vou procurar outro prédio, outro local para ter um sítio 2, 3, 4, 5 e que a cidade consiga nessa toada. Maravilha. Bom, e aí, Rafa, temos um desfecho para essa conversa, assim, a nível de ecossistema, de comunidade, Eu acho que o desfecho que eu gostaria de dar para essa conversa, a gente falou bastante de teoria, da prática, do que acontece, né? Mas uma coisa que eu observo e que para mim impacta muito, que faz muito sentido, é a maneira que o Fink e a Monzon estão conduzindo a inovação. Tu não precisa falar nada, tá? Eu não quero que tu fale nada, mas eu acho que a gente partiu do momento, de uma maneira de se olhar, de uma maneira de se conduzir e trabalhar para uma outra. Acho que a gente subiu de estágio, na integração, na maneira de dar abertura, de buscar os canais, as conexões, os acessos e dar acesso, né? Possibilitar o acesso, né? Eu sempre digo assim, a Sinos Valley é um monte de gente individual, ninguém aqui é super relevante, então todo o acesso que é dado pra gente ao mesmo tempo que a gente tem uma entrega de valor, porque a gente é um grupo de pessoas, mas também a gente, de certa forma, acreditar, né, dar um voto de confiança no que a gente está fazendo.
E teve assim eu acho que um grande avanço, Lívia, nessa virada aí para essa nova gestão de ser mais aberto, de ser mais, sabe, de estar mais disposto a realmente a criar inovação, a permitir a inovação. Então eu tenho que fazer assim, para fechamento, falando de ecossistema, um agradecimento ao prefeito, um agradecimento à secretária e principalmente a ti, Lívia, que está aí à frente desse processo, é a ponta de lança, né, de nos possibilitar estar aqui fazendo aquilo que a gente acredita. Muito bem. Complemento também as palavras do Rafa, como comunidade Sinos Valley. Muito obrigada pela casa que vocês nos abriram. Dayana, Gustavo, o prefeito Gustavo, muito obrigada pelo tempo, pela dedicação que fizeram, pelas providências que tomaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. De fato, sem isso daqui, neste momento, a gente não estaria realizando um evento como esse. Até estaria. Mas com outra roupagem, com essa potência, né? Porque tá aqui, eu olho assim, o pessoal fica pirado assim, nossa, olha isso aqui. E tem tudo olha aqui, que legal, né? Olha que fantástico, olha que espaço bom, né? Então também que fique um convite para a comunidade toda, venham conhecer, né? Exatamente. Venham conhecer, para quem está nos assistindo aí, para quem tem. E muita gente que circulou aqui, nossa, eu não sabia que tinha isso daqui, então surpreendeu bastante gente também que não é da cidade, né? Sim. Então, muito obrigada. Nada, se eu puder falar as últimas palavras, então, eu vou fazer uma discordância do Rafa. Eu acho que a Sinos Valley não é um bando de gente, é de uma importância ímpar para a região. Eu acho que se não começa com a Sinos Valley, com o Move e com outros movimentos anteriores, junto, depois, o poder público ia ficar ali estático. As empresas, eu faço meu P&D aqui, está tudo bem, está tudo rodando, está tudo certo. E para todos os outros setores também a mesma coisa. Então, assim, quem faz a coisa circular são vocês. Quem provoca, quem trouxe a comunidade aqui são vocês. Então, assim, é de uma importância ímpar. Então, é a única discordância que eu tenho. Eu te agradeço as gentis palavras. Eu sou só mais um entusiasta de inovação que tenta de fato não atrapalhar e deixar planificado para quem vem trabalhar, para gerações de quem está com gás vir e fazer inovação, fazer com que a região cresça. Eu deixo o convite aberto para vocês voltarem, que tenha esse ano que vem, outros eventos iguais e de maior porte, que eles cresçam mais. E dizer também que nós é que agradecemos do CIT e da Prefeitura, enquanto governo, a estada de vocês aqui, a casa é de vocês, de fato, o CIT é feito para a comunidade. Então, eu agradeço demais a oportunidade de falar com vocês aqui hoje e muito obrigado. É isso aí. De fato, in fact. Esse é o objetivo. Então, esse foi mais um episódio do podcast Porque os Sinos Dobram, da Sinos Valley, e eu agradeço a presença de vocês e fica até o próximo episódio. Até mais.